em um determinado momento, teve uma programação na igreja lá, que ela me convidou, não, que comentaram que ia ter de jovens, e a gente comentou que queria, e ela nos deu os convites. E eu fui para aquela programação, amados, e foi muito diferente para mim, porque eu fui para uma programação de jovens, foi num clube campestre que tem lá em Afogados, e os jovens, eles tinham uma bandinha, eles brincavam, apesar da presbiteriana ser uma igreja tradicional, mas como a programação foi no lugar fora da igreja, né? Então teve dinâmica de dança, teve brincadeira de roda. E eu, mas minhas colegas, eu lembro nitidamente que uma coisa eu comentei, eu dizia, esse povo é muito estranho. Porque, olha como é que eles estão, e aqui não tem nem bebida. Porque o meu padrão de diversão, ele sempre tinha que ter uma motivação. Porque no mundo é assim, a diversão tem que ter uma motivação. Tem que estar tudo bem circunstancialmente e tem que ter a motivação, que geralmente é da bebida, que geralmente é de alguma outra droga ilícita, ou é de algum paquera que você está ali. Então, tem que ter uma motivação diferente. E ali não tinha outra motivação. Não tinha o que eu era acostumada. Então, eu lembro que eu comentei com Janiele, que era uma amiga de sala de aula, que eu disse, esse povo é muito estranho. Olha como eles estão, e aqui não tem nem bebida. E assim, eu achei realmente muito interessante. Aí teve toda a programação. Eu achei legal, no final... Perguntaram se alguém queria falar alguma coisa, e eu toda para a frente fui dizer que foi bom demais, que quando tivesse de novo eu queria participar, já me achando a crente. Aí passou isso, e Irani começou a me convidar para ir para a igreja. Constantemente, toda vez que ela me via, dizia, vá lá na igreja, e eu já estava ficando constrangida, amados. Eu não tinha uma roupa de ir na igreja. Eu não tinha uma roupa para entrar na igreja. Porque minhas roupas eram roupas indecentes. Eram shorts curtos, eram roupas muito decotadas. E, para mim, aquilo era muito normal, era a minha forma de viver. Só que eu sabia que aquilo não era roupa de eu entrar numa igreja. Até que um dia 28 de setembro, eu pedi uma roupa emprestada à minha irmã mais velha e fui para a igreja. Eu disse, eu vou, porque Irani cobra tanto que eu vou pagar essa visita. E eu fui. Nesse dia que eu fui, tinha um pastor lá chamado Robert Pacheco. Ele estava pregando. E eu não lembro qual foi o texto, mas eu lembro que o teor da mensagem me fez imaginar o que seria da minha vida depois que morresse. Eu nunca tive medo da morte. E hoje eu tenho menos ainda. Mas eu nunca tive medo de morrer. E eu não tinha medo de morrer. Mas veio aquele questionamento assim, e se você morrer hoje? Eu tinha um relacionamento com Deus de distância. Eu acreditava que Deus existia, mas que eu não tinha condições de me relacionar com Ele. Então, eu comecei a questionar assim, se eu morrer hoje, o que é que vai acontecer? E a pregação que ele fez, que ele estava fazendo, ele me fez questionar isso. Se eu morrer agora... Porque eu sou jovem, mas eu posso morrer. E se eu morrer agora, vai acontecer o quê? Eu não quero ir para o inferno, não. E esse homem está dizendo que tem um céu, e foi feito um apelo. Eu disse, porra, eu vou para esse negócio. Aí eu sei que ele fez o apelo. Agora, minha gente, isso tudo muito assim, sabe? Friamente. Assim, frio. E ele fez o apelo, eu estava no terceiro ou segundo banco, perto da professora, que ela... Na hora que eu cheguei na igreja, ela já me puxou para perto dela. E eu fui lá para frente. Eu levantei e fui lá para frente. E outras pessoas foram também. E foi feita a confissão, a oração de confissão. E eu fiz a oração de confissão. E quando eu voltei para o banco, Irani chorava muito. E eu disse, essa mulher é doida. Eu não entendia o que era que estava acontecendo ali. Eu não tinha menção do que era que estava... naquele momento acontecendo com a minha vida. E ela tinha. Ela sabia o que era. Né? Então, é como o que a palavra de Deus diz. Né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ela entendia que a minha vida vinha sendo uma vida não da
da pessoa que mais era perversa no mundo, mas de uma pessoa que tinha uma vida de comum no pecado. O pecado era comum para mim. E ela sabia o que Deus ia fazer na minha vida. Então, ela chorou, me abraçou e disse, olha, a gente vai estudar, a gente vai fazer um discipulado. Eu disse, pois vamos. E aí, toda semana, eu ia para casa. Eu cheguei em casa, aí eu disse, mãe, agora eu sou crente. Aí minha mãe disse, Aí minha mãe disse, lá em casa a gente sempre são católicos nominais. Só meu pai que era católico de verdade. Meu pai ia para a missa todo domingo, meu pai lia as homilias, meu pai era bem, realmente, mas o resto é tudo católico sem futuro. E eu era também. Aí eu cheguei, mãe disse assim, aí eu disse, mãe, agora eu sou crente. Ela disse, eu disse, sou. Aí ela disse, tá certo. Agora, só tem uma coisa. Você não mexa com minhas coisas, nem eu mexo com você. Porque ela tinha algumas imagens na época e tudo. Eu dizia, não, nem sabia porque eu ia mexer naquilo. Eu disse, não, tá bom. Só que ninguém da minha família dava crédito. As pessoas não acreditavam porque eu era um adolescente, 16, ia fazer 17 anos. Então, não se dava crédito que isso iria acontecer. Que eu ia realmente ficar indo para a igreja. E aí foi passando o tempo, eu fiz o discipulado, teve o meu batismo, o pastor me batizou, logo depois disso eles foram embora. E eu continuei, mas ainda assim, a princípio mesmo, as minhas irmãs diziam, tu vai crente agora? Deixa chegar a tal festa, né? Ou então deixa fulano chegar, que estava viajando, que era um ficante, deixa fulano chegar para eu ver se tu vai ser crente mesmo. Como quem diz, se tu resistir a ele, tu é crente, né? E aí o tempo foi passando e eu fui me firmando no Senhor. Antes disso, antes de terminar as aulas, que isso é uma coisa muito importante, certo dia a gente estava na sala de aula, não sei se eu contei isso no dia dos professores, e uma colega minha de sala, quando eu cheguei, disse, disse logo a todo mundo, eu sou crente. Disse logo que era crente. Aí cheguei na escola, disse às minhas colegas. Aí teve uma colega que a gente estava numa aula, ela disse assim, é o quê? Eu disse, eu sou crente. Ela disse, qualquer pessoa, Edlaneide, menos você. Aí, isso não é forte, né? Ela disse, qualquer pessoa, menos você. Amados, aquela palavra, ela me fez ter consciência de uma coisa que eu não tinha tido ainda. Da minha pecaminosidade. Porque eu aceitei a Cristo, eu fui à frente, eu confessei, mas eu estava indo pelo medo do inferno. Eu não tinha reconhecido ainda que eu era pecadora, que eu tinha nascido distante de Deus, que as minhas obras manifestavam o pecado, e que eu estava precisando de Cristo, era por isso. Então, quando ela me disse aquilo, assim, eu fiquei sem reação. Louvado seja Deus, que era a aula de Irani. A Irani disse assim, por que você está dizendo isso, Simone? Pois fique sabendo que a Bíblia diz que Cristo veio foi para os doentes. Não foi para os sadios, não. A Bíblia diz que Cristo, ele diz assim, eu vim foi para os doentes, não foi para os sãos. Então, Edlaneide, sim. Então, amados, mas aquilo ficou assim na minha mente, aquilo ficou consciente na minha mente de como eu realmente tinha uma vida de pecado e que mesmo daquele jeito, Cristo me aceitou. E que Cristo me limpava daquilo. Amados, quando essa passagem, às vezes, ela é mal interpretada, porque dá a impressão que, assim, alguns estão doentes e outros estão sadios. Não é isso. Todo ser humano nasce pecador. Então, todos são doentes da enfermidade do pecado. Mas alguns reconhecem que estão doentes e outros não. Então, quando Jesus diz, eu vim para os doentes, não foi dizendo que tinha alguns que não precisavam dele. Todos precisam dele. Aí ele disse, mas
alguns reconhecem isso. Então, naquele momento foi quando eu me reconheci enferma, precisando da cura espiritual. E que todos nós precisamos disso. Reconhecer que o que nos afasta de Deus não são as circunstâncias, não, o que nos afasta de Deus não é a nossa criação, o que nos afasta de Deus não é as mazelas, nem os nossos traumas. O que afasta o ser humano de Deus é o pecado. E precisa ter essa consciência. E naquele momento foi que caiu a minha ficha. Embora nunca ninguém tenha chegado para mim e tenha dito assim, Edlaneide, poxa, diminui aí nisso que tu está fazendo. Tu está feio para tu, tu é uma menina, tu é uma moça nova. Freia aí na bebida, freia aí nos fica. Não, ninguém nunca disse nada isso para mim. Mas o que o diabo quis fazer para abafar a semente que tinha sido lançada no meu coração, Deus usou exatamente para germinar a semente. Que foi para que eu reconhecesse o quanto eu precisava realmente de Cristo. E o que Cristo estava fazendo pela minha vida. Quando Jesus fala, né, quando a mulher pecadora chega para ele, lá no Evangelho de Lucas, e ela chega para Cristo e começa, né, se debruça sobre ele, e aí as pessoas começam, ele não é profeta, porque ele não sabe quem está tocando nele. Aí ele diz, não é isso. É porque a quem muito se perdoa, muito se ama. Aquela mulher sabia o que Deus tinha feito na vida dela. Aquela mulher sabe o tamanho da graça de Deus que abundou na vida dela. Aí você diz, então Jesus estava perdoando menos os outros? Não. Ele perdoava do mesmo tanto. A questão é que ela reconhecia a graça de Deus. E muitos não reconhecem. Porque tem gente que olha para a gente e diz, mas minha filha, no evangelismo, eu não bebo, eu não fumo, nunca matei ninguém, eu não gosto de fofoca, eu vivo na minha casa. Eu não gosto de mentira, eu não boto gás no meu marido. Então, essa pessoa está dizendo o quê? Minha filha, eu sou santa. Eu não preciso de Cristo. Olhe minha vida como está. Então, essa pessoa, ela se acha justa. Só que a palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Que todos se extraviaram e estão distantes da graça de Deus. Então, essa pessoa, você que está aqui nessa noite, que muitas vezes se reconhece dessa forma, mas eu sou obediente aos meus pais. Não, mas eu sou uma pessoa estudiosa. Não, mas eu sou da minha casa, eu nunca bebi. Eu sou uma pessoa que eu nunca nem fiquei com ninguém, irmã. Não, você não é salva pela sua justiça, não. Você não alcança relacionamento com Deus por causa que você não faz ou deixa de fazer ou faz alguma coisa boa, não. É por causa de Cristo. É por meio da cruz de Cristo. Então, por isso que Jesus disse, ele diz, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, dá a impressão... Não, mas eu não tenho muito pecado, Deus me perdoou tão pouquinho. Não, amados, não é assim. Apenas alguns manifestam mais externamente o que está dentro de si do que outros. Mas dentro de si, às vezes mesmo não manifestando, é uma pessoa, como Jesus disse, que olha com olhar de traição, que mata alguém por odiar. Porque não foi assim que Jesus disse? Que se você odeia o seu irmão, você já matou ele. Você odeia alguém, você está matando aquela pessoa. Não fisicamente, mas é comparado à morte. Então, você está entendendo que o relacionamento que a gente tem com Deus é por causa de Cristo, não é por causa de você? E naquele momento eu precisava entender isso, e eu entendi. E a partir daí, a minha vida realmente, eu me reconheci mesmo, cada vez mais, dependente do Senhor. Foi passando o tempo, eu fui me firmando. Aos 20 anos, eu perdi meu pai.
Para mim, meu pai e minha mãe sempre foram o tudo. Eles eram meus ídolos. E não eram ídolos porque eu achava eles legais, não. É porque eles eram meus deuses. Eram minha segurança, eles eram meu suprimento. Tudo. Eles eram meu tudo. E eu pensava assim, desde pequena. Quando eu perder o meu pai ou minha mãe, eu me mato. Porque eu não tinha medo de morrer mesmo. Para mim, morrer ou não morrer faz tanto. E não é... Amados, tem gente que pensa que o desejo suicida é por causa da depressão. Mas não é, não. Eu nunca tive depressão. Nunca tive uma vida ruim. Nunca tive. Eu não posso reclamar de minha vida. Nunca tive falta de nada. Nunca fui uma pessoa excluída. Nunca liguei para... Toda a vida fui gordinha. Nunca liguei para ninguém dizer, é gordinha, tu é bola 7. Nunca, para mim, isso nunca foi ofensa. Nunca me senti feia. Mas eu tinha uma fixação na cabeça. No dia que meu pai ou minha mãe morreu, eu me mato. Não era uma questão de depressão. Era uma questão de convicção. Então, muita gente pensa que a questão do suicídio... Aí, às vezes, a gente tem notícia de alguém que... Oxe, mas aquela pessoa, ela não, nem demonstrava. Não é isso, amados. É uma coisa implantada mesmo. Ela é a raiz, sabe? O mal, que já lhe estimula aquilo. E não precisa de um motivo, de uma motivação que seja visível aos seus olhos, não. Então, eu já tinha isso na minha cabeça. No dia que meu pai e minha mãe morreram, eu vou me matar. Eu pensava dessa forma. E eu não tinha medo disso, e para mim isso era fixo. Só que eu me converti aos 16 anos, né? Ia fazer 17, e aos 20 anos meu pai faleceu. E eu era quem estava com ele aos 20 anos, né? Em 2002. Eu era quem estava com ele em Recife, ele teve um infarto. E estava eu e minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha estava grávida, já perto de ganhar bebê. E meu pai passou mal, eu já estava há alguns dias, ela chegou lá depois, e meu pai passou mal, e eu vi, levaram ele para ser socorrido e tal, e eu fiquei olhando à distância, e eu observando o atendimento. No Oswaldo Cruz, na época, a porta era daquelas portas que parece porta de bar, que é a metade, que elas balançavam assim, e você via embaixo e via em cima. E eu vi na hora que meu pai morreu. Eu vi na hora que todo mundo... Obrigada, padrinho. Eu vi na hora que todo mundo saiu de perto dele. E eu vi na hora que ele tinha morrido. E eu sabe, quando eu vi aquilo assim, me deu aquela dor enorme, Aí, o Espírito Santo falou ao meu coração. Foi uma das experiências mais lindas que eu já tive. O Espírito Santo disse, você não vai se matar. Porque você não depende dele. Você é minha. Amados, que coisa boa. Como é bom pertencer a Deus. Eu nem lembrava, eu não tinha mais nem vontade de me matar, logicamente, porque eu servia a Deus. Eu já servia a Deus. Mas naquela hora, o Espírito Santo me lembrou de uma coisa que o diabo queria tirar de mim, que era a vida. E o Espírito Santo disse, você não vai se matar, porque você não depende dele. Você é minha. Então, amados, naquele momento assim, sabe, eu respirei fundo, fui aonde minha irmã estava, e eu disse, madrinha, que eu chamo minha irmã mais velha de madrinha, eu disse, madrinha, paiinho faleceu, paiinho já morreu. Aí ela começou a gritar. Aí eu disse, não, madrinha, calma. Eu vou resolver as coisas. E ela começou a ficar desesperada. E eu comecei a ficar com medo dela, porque ela estava grávida de minha sobrinha. E eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa com ela. E ela começou a ficar desesperada. Mas sabe aquele conforto do Espírito Santo? Sabe aquele cuidado de Deus? Aquela expressão que a Bíblia diz... A paz que excede todo entendimento. Só quem tem o privilégio de sentir essa paz é quem serve a Deus. Só Deus. Porque essa paz que excede todo entendimento,
ela não é uma paz externa e circunstancial. Ela é uma paz no momento difícil. É naquele momento mesmo que você diz, pronto, agora lascou tudo, agora acabou, foi tudo, não tem mais saída. É essa paz que você sente nesse momento. Porque a paz, na hora que meus pais estavam bem, na hora que minha família está bem, é muito fácil essa paz. Essa paz todo mundo tem. Mas aí, então, meu pai faleceu, eu fui, resolvi tudo lá, graças a Deus, tudo cooperou mesmo, tudo deu muito certo. Cuidei da minha irmã. Depois a gente foi para um lugar que chamava Casa das Freiras, que era onde a gente ficava. E quando eu cheguei lá, e quis me bater um desespero. Mas aí um desespero por imaginar a realidade espiritual de meu pai agora. Só que aí eu fiquei muito triste, eu comecei a chorar, fui para longe de minha irmã, para ela não ver, fiquei chorando. Então, depois chegou algumas pessoas, as pessoas me confortaram, aí chegou algumas irmãs, eu acredito que elas são da congregação cristã, e elas disseram assim, não fique assim não, porque o Espírito Santo pode ter agido no coração do seu pai, você não já pregou o evangelho? Eu disse, ele já tem ido à igreja também. Ela disse, então, aquilo foi me confortando. Amados, na realidade, eu não sei se meu pai está no céu. Não sei se ele confessou a Cristo, não sei se deu tempo. Mas uma coisa eu sei, ou no céu ou no inferno, justiça de Deus se cumpriu. Ele teve a oportunidade de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E hoje eu tenho esse conforto no meu coração. Deus, eu te sirvo. Deus, eu vivo ao que a tua palavra diz. Eu prego o evangelho à minha família. Todos os dias, amados, eu agradeço. Deus, obrigada. Tu desse mais um dia de chance para a minha família se converter. Se eles não entregaram a vida ao Senhor hoje, eu descanso. Mas tu desse mais um dia de chance a eles. Então, todos os dias eu agradeço a Deus, obrigada. Senhor, visita o coração deles. Senhor, transforma o coração de pedra em coração de carne. É esse o meu papel como cristã. E dar o testemunho de viver o evangelho. Como a palavra de Deus diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para acudir o necessitado. Então, a nós como cristãos, quando a gente reconhece mesmo a graça de Cristo, quando a gente reconhece quem a gente era antes do pecado, como fala lá no Salmo 40, o Salmo 40 eu digo que é meu, tomei de Davi, é meu, né? Que diz que ele me tirou de um tremendal de lama, sabe? Me tirou de um encharco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou nos meus lábios um novo cântico. Eu vou ler para não... Porque eu não vou conseguir recitá-lo agora. Mas foi isso que o Senhor fez na minha vida. E nisso eu me alegro. Diz assim, eu vou ler a partir do 2. Ele tirou-me de um tremendal de perdição, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amados, nós temos uma responsabilidade como cristãos, é de dar testemunho. Olha o que é que ele diz, que Deus mudou a nossa vida, colocou nos nossos lábios um novo cântico. E o que é que vai acontecer? Muitos ouvirão e temerão ao Senhor. Mas nós precisamos dar testemunho, precisamos reconhecer a dependência de Deus, precisamos reconhecer toda criatura é criada para a glória de Deus, amados. Desde a pedra, do pó, das flores, dos pássaros, o ateu, ele foi criado para a glória de Deus. A questão é que alguns reconhecem isso e outros não. E nós, como filhos de Deus, a partir do momento que reconhecemos a Cristo como Senhor da nossa vida, nos tornamos filhos de Deus, como diz lá em João 12, no Evangelho de João 1,12,
que aqueles, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando a gente crê no nome de Cristo como nosso Salvador, nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador e somos filhos de Deus. A partir desse momento, amados, nós reconhecemos para que nós nascemos. Nós temos um propósito principal, é glorificar a Deus. É glorificar o nome do Senhor com a nossa vida. Em todas as circunstâncias, em todas as situações. Como fala a palavra de Deus, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer coisa, tudo é para a glória de Deus. Quando a gente reconhece isso, muita gente vai ver isso, e mesmo sem a gente saber, essa pessoa vai um dia glorificar a Deus também. Então, é isso que eu tenho vivido. E encorajo a você, que assim como eu, sua família não se converteu ainda, não entregou a vida a Cristo, não desista de orar, não desista de clamar, dê testemunho, peça, Deus me ajuda, Deus firma meus passos, Senhor, me ajuda a me manter firme. Senhor, não me permite, Senhor, a dar mau testemunho na minha casa. Não me permite, Senhor, em momento algum, dar mau testemunho aos meus vizinhos. Porque assim nós estamos glorificando a Deus e muitos verão essas coisas e temerão ao Senhor. Porque é assim que a palavra diz. Então, amados, nada na minha vida, nada, e nem ninguém hoje é mais importante do que Deus. Nada. Nada substitui o meu anseio de estar com Cristo. Eu tenho um anseio de estar com Cristo. Eu tenho um anseio da volta de Cristo. E eu tenho uma vida muito boa. E eu convido você a ter anseio da volta de Cristo. Não tenha anseio da volta de Cristo quando estiver doente, não. Não tenha anseio da volta de Cristo quando você estiver apertado, nem desesperado por algum problema, não. Porque quando a pessoa está doente, a pessoa quer mais é morrer para se livrar da dor, né? Não, amados. Tenha anseio da volta de Cristo para estar com Cristo. Para que Ele volte, para a gente estar eternamente com Ele, desfrutando. O que a gente tem desfrutado aqui, amados, não é nem sombra. A palavra de Deus diz, não é nem sombra do que está reservado. Então, aqui, lógico que aqui a gente já desfruta de muita coisa boa. Muita coisa boa. Quando eu olho para trás, a vida das minhas amigas, a vida de pessoas que conviviam comigo, queridos, são vidas tão tristes, sabe? E que eu olho e digo, provavelmente minha vida seria assim. Separadas, às vezes com muitos filhos, ou algumas têm uma vida de alcoolismo mesmo hoje. Então, são vidas tão tristes. Eu digo, Deus, Tu não me livrou só do inferno. Deus, Tu me livrou de uma vida horrorosa. Tu me livrou de uma vida aqui horrível. Muito obrigada. Ontem a gente estava vindo, antes de ontem a gente estava vindo da ABB, eu, Letícia e Lavínia, de manhã, e tinha uma senhora na beira, na pista, assim. E ela estava sentada, embriagada. Eu acho que porque eu passei por isso, é uma coisa que me toca muito, é a embriaguez. E ela tinha feito xixi na roupa, estava acocorada. Eu disse, tu viu, Letícia? Que coisa triste. Aquela mulher se acha livre. Ela acha que ela tem liberdade. Quando eu vejo hoje uma jovem seminua, ela acha que está livre. Eu achava que eu era livre. Eu achava que eu era livre para andar seminua. Eu achava que eu era livre para viver na embriaguez. Eu achava que era livre para namorar a hora que eu quisesse, com quem eu quisesse. Eu não era livre. Eu era aprisionada. Eu estava presa no pecado. Livre eu sou hoje. Livre nós somos hoje. E nós precisamos reconhecer isso. E dizer, Deus, obrigada. Obrigada pela liberdade. Obrigada pela liberdade de dizer, eu te sirvo. Obrigada pela escolha que eu posso ter hoje. Antes eu não podia escolher, hoje eu posso. Então, amados, vamos continuar firmes, sabe?
Se alguém aqui nessa noite ainda não fez essa confissão, não reconheceu Cristo como Senhor da sua vida, eu lhe encorajo a isso. Eu quero lhe dizer, você precisa ser crente mesmo. Porque é crente em Cristo, não é crente na igreja. É crente em Cristo. É reconhecer que sem Cristo você vai para o inferno mesmo. Porque é assim que a Bíblia diz. Só tem um meio. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sem mim ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Sem Cristo ninguém tem aproximação de Deus. Então eu quero lhe encorajar a isso nessa noite. Se você ainda não confessou a Cristo como Senhor de sua vida, e a você que já é crente, permaneça firme, testemunhe, glorifique a Deus. Até ao escrever, ao atender alguém no telefone, glorifique a Deus. Porque foi para isso que nós somos criados.